Olá, muito obrigado pela sua participação nessa que será uma apresentação sobre um tema da maior importância, que é a enxaqueca. Meu nome é Leandro Cortoni Calia, eu sou neurologista aqui em São Paulo, membro da Academia Brasileira de Neurologia e membro também da Sociedade Brasileira de Cefaleia. A ideia de fazer essa apresentação é para ajudar as pessoas que sofrem com essa doença, e sofrem muito, a encontrar o caminho para a solução do seu problema. Tá? Infelizmente, a quantidade de informações equivocadas que as pessoas têm acesso hoje em dia nas redes sociais está atrapalhando. Então vamos tentar limpar um pouquinho todos esses conceitos para que isso ajude a pessoa a encontrar o seu caminho. Essa minha apresentação eu dividi em duas partes. Hoje, aqui agora, você vai assistir a primeira parte, que é sobre os conceitos gerais sobre enxaqueca. E a segunda parte você vai encontrar sobre o tratamento. Mas, por favor, resista à tentação de pular direto para a segunda parte, porque você acha que você já sabe o que é enxaqueca. Tenho certeza que você não sabe e talvez por isso mesmo o tratamento não está evoluindo como você precisa. Para fazer essa apresentação, eu vou lançar a mão aqui de uma aula que eu preparei. E esses são, nesse primeiro slide, a minha declaração de conflito de interesses. Então não tenho nenhum conflito de interesses a apresentar aqui. Prestem atenção que todas as afirmações que eu vou fazer são absolutamente baseadas em informações científicas. E por isso mesmo, embaixo de todo slide, vocês vão encontrar as referências de estudos que foram publicados, da onde saíram aquelas informações que eu estou falando aqui. Nada do que eu falar vem da minha cabeça, vem da minha experiência pessoal e nada que o valha, tá ok? Vamos lá. A primeira fonte de equívoco em relação à enxaqueca é confundir enxaqueca com cefaleia, com dor de cabeça. Cefaleia é o nome médico para dor de cabeça. São muitos os tipos de dores de cabeça e a enxaqueca é apenas um desses tipos de dores de cabeça. A gente pode dividir as cefaleias, as dores de cabeça, entre primárias e secundárias. Secundárias é mais fácil de entender. A pessoa tem uma sinusite, uma meningite, covid, qualquer doença que causar dor de cabeça, e a dor de cabeça é secundária a essa doença. Mas essas não são as principais e as mais frequentes cefaleias. As principais, as mais frequentes são as primárias. E a enxaqueca entra dentro desse conceito de primária. Não há uma outra doença causando a enxaqueca. A enxaqueca por si é o problema. E a cefaleia é enxaquecosa. Como assim? Enxaqueca não é uma dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença. Quase ninguém fala isso, quase ninguém ouve isso, né? Enxaqueca é uma doença. Na doença enxaqueca, um dos sintomas, o mais importante, o que mais incomoda as pessoas, o mais comum, é a dor de cabeça, a cefaleia. Tá? E as pessoas fazem de uma maneira reducionista essa associação. Enxaqueca é uma dor de cabeça. Não, não é. A dor de cabeça é só um dos sintomas da doença enxaqueca. Vocês estão vendo aí nesse slide a classificação internacional da cefaleia. São tantas as cefaleias, dores de cabeça, que elas são classificadas mundialmente para a gente estabelecer como é que no mundo todo a gente dá o mesmo nome para uma condição. Quais são os critérios que a gente usa? Vocês estão vendo aí que a enxaqueca é uma cefaleia primária. É uma das mais conhecidas, não é nem a mais frequente. A cefaleia mais frequente é a do tipo tensão ou tipo tensional. Como é que a gente diz para uma pessoa que tem dor de cabeça que aquela crise de dor de cabeça é uma crise com características da doença enxaqueca? Vejam aí nesse novo slide. Esses são os critérios mundiais, obviamente traduzidos para o português. Precisa preencher esses critérios para a gente dizer que a cefaleia da pessoa é enxaquecosa. Veja, critério B, dura de 4 a 72 horas. Então é uma dor de horas, não é uma dor curtinha de segundos. No critério C, tem que preencher pelo menos 2 desses 4 critérios. Ser de um lado só da cabeça, latejante, de moderada para forte, ou fazer com que a pessoa evite atividades físicas rotineiras, andar, subir, descer a escada, a pessoa procura ficar mais reclusa.
No critério D, tem que ter pelo menos um desses dois critérios. Quais são? Náusea e ou vômitos, foto e fonofobia. O que é fotofobia? Incômodo pela luz. Fonofobia, incômodo pelo som. Esses não são os únicos sintomas de quem tem enxaqueca, tá? Como a gente vai ver nessa apresentação aqui. É muito importante isso ficar bem claro, porque é fonte de equívoco. E as pessoas vão vir coisas do tipo, enxaqueca não tem cura. Como assim não tem cura? E diabetes não tem cura? Então se não tem cura, não tem que tratar? E pressão alta, tem cura? Se não tem cura, não tem que tratar? Como é que é essa história? Tá? A enxaqueca é uma doença extremamente incapacitante, como a gente vai ver aqui hoje. E rouba a qualidade de vida das pessoas a vida inteira, se não tratada. Felizmente, há hoje em dia muitas condições de controle muito satisfatório das pessoas que têm enxaqueca. E isso não é dito por aí. As pessoas ficam ouvindo que tem que aprender a conviver com a dor, que enxaqueca não tem cura. Como assim? Uma doença que as pessoas não ouvem, procure um especialista, procure um médico que vai te ajudar, alguém que conheça esse assunto para te ajudar, já que está te incomodando tanto, tá? Então isso é uma coisa cultural, mas a enxaqueca ela é tão importante que ela é a segunda doença mais incapacitante dos seres humanos, só atrás da dor lombar. Todos os seres humanos do planeta faltam no trabalho, a primeira causa é dor lombar. A segunda causa é enxaqueca. Se você fizer um outro corte nessa população e pensar seres humanos até 50 anos de idade, enxaqueca é a primeira causa de absenteísmo, que é a falta dos seus compromissos profissionais, de lazer, qualquer que seja. A primeira causa abaixo dos 50 anos é enxaqueca. Então não é uma doença que vai matar o paciente, mas vai roubar a qualidade de vida do paciente a vida inteira. Então, ela precisa e deve ser tratada. Não pode ser lidada de uma maneira estigmatizada ou jocosa, como acontece por aí. A principal população acometida pela enxaqueca, vocês estão vendo nesse slide, é a de mulheres, principalmente dos 20 aos 50 anos de idade. A enxaqueca costuma começar lá por volta da adolescência, adultos jovens, a se manifestar. Tem muita criança com enxaqueca e costuma seguir ao longo da vida da pessoa. Ela é mais frequente em mulheres do que em homens. De 3 a 4 para 1 a proporção de frequência maior nas mulheres. Mas tem muita gente com enxaqueca no mundo. 1 bilhão e 40 milhões de pessoas têm enxaqueca no mundo. Tá aí a referência, vocês podem seguir. E a maior parte dessas pessoas são de mulheres. Por que eu falei que essas pessoas são estigmatizadas? Como assim? O que é isso? Quem tem enxaqueca sabe. Quem tem enxaqueca muitas vezes não fala que está com dor de cabeça. Por quê? Eu vou falar toda hora que eu estou com dor de cabeça, eu vou virar a chata do ambiente. E porque não é bem recebida. Quer seja pelas pessoas que não são da área de saúde e que confundem a dorzinha de cabeça que todo mundo tem de vez em quando, entre aspas, né? Que é a cefaleia do tipo tensional, com a enxaqueca que a pessoa tem. Como as pessoas não sabem desses conceitos, elas acham que quem está falando que está com enxaqueca está falando que está tendo uma dorzinha e que está exagerando e etc. E vai assim estigmatizando essas pessoas com enxaqueca, que acabam vivendo contraídas, silenciadas na sua dor. Essa é uma das poucas condições da medicina em que isso acontece. E é uma situação muito pesada para quem sofre com a enxaqueca. Essas pessoas não são acolhidas muitas vezes nem mesmo pela classe médica, que muitas vezes lida de maneira secundária, de maneira menos importante com essa queixa das pessoas que perdem muita qualidade de vida com enxaqueca. Às vezes, vejam nesse próximo slide, as pessoas que são mais negligenciadas no tratamento da enxaqueca são especificamente as mulheres. Como assim? Vejam nesses estudos aí que estão citados nessa parte de cima desse slide. Sabe-se, isso é bem conhecido, que as mulheres sofrem com a dor de forma mais intensa. A dor é mais forte nas mulheres, é mais incapacitante. Tem outros sintomas relacionados à dor de cabeça, à enxaqueca, a doença enxaqueca.
associados, tem mais chance de procurar médico, tem mais chance de procurar um pronto-socorro. Ou seja, a enxaqueca é pior nas mulheres. Mas mesmo assim, vejam aí nesse estudo aí que está, nesses 2 estudos que estão publicados abaixo, embora isso aconteça, se você fizer um outro corte na população e analisar 100 mulheres que procuraram os serviços médicos para se tratar com enxaqueca e 100 homens que procuraram também com enxaqueca, é mais provável que na saída desses atendimentos os homens tenham sido melhor diagnosticados e melhor tratados do que as mulheres. Só tem um nome para isso e é preconceito. Infelizmente, até mesmo no atendimento dos profissionais de saúde em relação às mulheres com enxaqueca, há preconceito. Essa estigmatização já se alastrou de maneira grave e os pacientes, pior ainda, as pacientes, não encontram um acolhimento para esse enorme sofrimento. Vejam esse próximo slide. Isso é um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2000, numa revista de bastante confiabilidade. E já tem 25 anos esse estudo. Como é que foi esse estudo? Eles fizeram uma análise do quanto uma doença incapacita as pessoas naquele dia de manifestação daquele quadro. Então, quanto que uma pessoa está incapacitada no seu dia a dia se ela tiver as diversas doenças que os seres humanos têm? E classificou isso. Então vejam aí, uma incapacitação classe 4 é o que se dá para uma pessoa que está amputada abaixo do joelho ou surda. Uma incapacitação nível 5, classe 5, alguém que tenha leve retardo mental e síndrome de Down. Uma incapacitação classe 6 para as pessoas com depressão não tratada, cegas ou paraplégicas. Só se compara o grau de restrição das pessoas naquele dia com uma crise de enxaqueca severa àqueles pacientes que apresentam psicose, demência e tetraplegia. Ou seja, numa crise de enxaqueca muito severa, o dia está perdido. Está perdido para as atividades normais. Então, há uma epidemia silenciosa. As pessoas reconhecem quem tem dificuldades, necessidades especiais, quando isso é visível. E a enxaqueca que não é visível, e as pessoas não acreditam, e as pessoas não conhecem, e as pessoas estigmatizam. Então, isso é um sofrimento muito grande. Infelizmente, a ideia de que a enxaqueca é uma dor de cabeça mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque é um reducionismo, é um conceito limitadíssimo e equivocado. Sim, a dor de cabeça é o principal sintoma das pessoas com enxaqueca. Muitas vezes é o que mais limita, mas não é o único. E aqui, nesse slide que eu vou me deter um pouco mais prolongadamente, vocês vão encontrar a fonte de muito equívoco e de muito mito que existe sobre enxaqueca. Vejam nesse slide, vocês estão vendo uma onda aí, não estão? Igual uma onda do mar. As pessoas identificam a terceira fase da enxaqueca, que é a fase onde há dor de cabeça, como sendo a enxaqueca. Quando, na verdade, a enxaqueca já começou 1, 2 dias antes de quando aparece a dor. Essa fase, a primeira fase da enxaqueca, se chama pródromo. Dias antes. Então, quem acha que teve enxaqueca na quarta-feira, porque a dor foi na quarta-feira, talvez na segunda tenha começado a crise da enxaqueca. Então, vocês estão vendo a onda de uma crise de enxaqueca. Quais são os sintomas prodrômicos antes da dor? Dificuldade de concentração, irritabilidade, depressão, insônia, bocejos, náusea, fadiga, que é um cansaço extremo, muita sensibilidade à luz e ao som, desejos alimentares e rigidez no pescoço, por exemplo. Vamos entender melhor isso aqui. Desejo alimentar, por exemplo. A pessoa tem um desejo incrível de comer chocolate. Ela come chocolate na segunda-feira. Na terça-feira ela tem dor de cabeça, ela pensa: chocolate me causa enxaqueca. Não. O desejo de comer chocolate já é uma manifestação sintomática de que a crise de enxaqueca começou. É um sintoma da doença. Por quê? Porque a enxaqueca é um estado de hiperexcitabilidade de todo o sistema nervoso central.
praticamente todas as partes do sistema nervoso central, do cérebro, estarão comprometidas no momento de uma crise de enxaqueca. E uma dessas partes é o hipotálamo, que é a área que controla metabolismo, desejo alimentar e outros. Então, o hipotálamo hiperestimulado dá desejo alimentar. Isso é enxaqueca. Então, estudos de neuroimagem funcional, etc., já mostram isso para os pesquisadores do assunto. A enxaqueca já começou no desejo de comer, geralmente alguma coisa como um chocolate, alguma coisa assim, alguma coisa doce. Vejam, e a rigidez do pescoço? Muitas pessoas falam, doutor, a minha enxaqueca é por causa do meu pescoço. Quando eu tenho dor no pescoço, eu tenho enxaqueca. Eu vou ter enxaqueca. Minha enxaqueca começa por aqui. Sim, ela começa, já é enxaqueca, quando começa a doer o pescoço. Tá? E o sono, e a irritabilidade? As pessoas acham que não, se eu dormir mal, eu tenho enxaqueca. Sim, isso pode acontecer. Após uma noite de sono mal dormida, isso pode ser um desencadeador da crise de enxaqueca, é verdade. Mas a enxaqueca também dá distúrbio de sono. Então isso se chama comorbidade. A gente vai comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Chama comorbidade, uma coisa leva a outra. Todo mundo sabe que, se eu ficar muito irritado, eu posso ter dor de cabeça. Quem tem enxaqueca? Sim. Será que as pessoas sabem que a crise de enxaqueca causa irritabilidade como um sintoma primário da doença? E alterações cognitivas? É muito comum as pessoas falarem, nossa, doutora, minha dor é tão forte que eu não consigo nem pensar. É verdade, mas não é porque a dor é forte. É porque a enxaqueca altera o sistema nervoso e tem dificuldade de raciocínio, tem lentidão de raciocínio, dificuldade de compreensão, dificuldade de expressão. As pessoas que sofrem de enxaqueca sabem disso, mas isso não está claro, que isso é manifestação da doença e gera mitos. Tá? Então a primeira fase se confunde com muitas coisas da vida. Está ansioso, está irritado, está dormindo mal. Quanta gente não está assim hoje em dia? É verdade. Isso pode ser desencadeador de uma crise? Pode. Gatilho, né, que as pessoas falam. Mas já pode ser manifestação de que a crise começou. Isso é um fenômeno que pode ser totalmente explicado pela enxaqueca. E a aura? A aura é uma manifestação pontual, que dura alguns minutos, por exemplo, antes, geralmente, de vir a dor. 80% das pessoas não têm aura. Só 20% das pessoas com enxaqueca têm aura. A aura geralmente é visual. São alterações visuais, é a mais comum, mas pode ser alteração sensitiva e alteração até motora. E outras mais complexas. Mas 80% das pessoas não têm. Não é necessário que haja aura para a gente chamar de enxaqueca, que é outro mito que existe. Tá? Então essa é a primeira fase, dias até antes da dor. A segunda fase, minutos antes da dor. E a dor marca, olha, tá aí a enxaqueca. Sim, as alterações cognitivas continuam o tempo todo nessa onda. Fadiga continua o tempo todo nessa onda. Junto com a dor de cabeça pode vir tontura, pode vir insensibilidade no couro cabeludo, pode vir alterações autonômicas da face, a pessoa fica pálida. Você olha na cara da pessoa e vê que ela está com dor, tá? Sensibilidade à luz, sensibilidade ao som. Tem gente que tem sensibilidade a cheiro, sensibilidade a movimentos. Isso é típico. Desculpa. No dia seguinte da dor, as pessoas falam, olha, eu estou numa ressaca da minha enxaqueca. Não é ressaca da enxaqueca, é a enxaqueca ainda. A onda, né, do mar, ela vai até a areia, né? É a onda da enxaqueca, perdura depois da crise forte de dor de cabeça. E as alterações, tem gente que, hoje eu ouvi isso, tem gente que não consegue trabalhar no dia seguinte, fala, não dá para trabalhar. Eu não consigo pensar direito, alterações cognitivas, fadigas, alteração de humor. É a quarta fase, pode durar 1 ou 2 dias. Tá? Então essa é a crise da enxaqueca, com múltiplos sintomas, não é só dor de cabeça. Tá claro isso para vocês? Infelizmente, passada a crise, a gente ainda considera ainda uma quinta fase, já uma fase que a gente chama um período intercrítico, uma fase interictal, ou seja, entre as crises de enxaqueca. Por quê? Porque a pessoa ainda está pensando na enxaqueca, planejando a vida em função da enxaqueca, com medo do próximo ataque da enxaqueca, com ansiedade gerada pela enxaqueca. Todo mundo acha que a ansiedade dá dor de cabeça. Bom, e ter muita dor de cabeça dá ansiedade também. Esse é um conceito de comorbidade. Então as pessoas com enxaqueca sofrem até mesmo quando não estão com a dor.
E isso é extremamente cruel. Tá? A gente considera como uma quinta fase da enxaqueca, tá? No período intercrítico. Vocês estão vendo os estudos aí, nada disso eu estou inventando, tá? Vejam, as pessoas identificam ao longo da vida, não, quando eu não tinha dor, depois a dor começou e ela começou devagar, e aí depois, e ela vai contando uma história que a dor vai aumentando de muitas pessoas. Para muitas pessoas essa frequência vai aumentando das crises, né? E aí você tem esses nomes, a enxaqueca episódica de baixa frequência, de alta frequência. Sabe o que é enxaqueca crônica? Ter mais do que 15 dias de dor de cabeça ao mês, com características enxaquecosas no diagnóstico. O que isso significa? Tenho mais dias com dor de cabeça do que sem. Quando isso passa de 3 meses, a gente já dá o nome de enxaqueca crônica. Vocês sabem quantas pessoas no mundo têm enxaqueca crônica? Quantas pessoas no mundo têm enxaqueca mais do que 15 dias ao mês? Pasmem, de 1 a 2% de todo mundo tem enxaqueca crônica. O cérebro já sofreu uma transformação que a gente chama de sensibilização central e ele está hiperexcitável. E aí qualquer coisa dá dor de cabeça. Não é qualquer coisa que dá dor de cabeça. A enxaqueca desmodulou, a enxaqueca desregulou. O cérebro da pessoa está sensibilizado. Não precisa mais de algum estímulo para a pessoa ter dor. E as pessoas começam a confundir. Então, todas as comidas me dão dor de cabeça, o som me dá dor de cabeça, tudo dá dor de cabeça. Não é? O cérebro dessa pessoa está hipersensibilizado e se manifestando com enxaqueca. Qual é a causa da enxaqueca? Como assim? Procurar a causa da enxaqueca? A causa da enxaqueca? Ficar procurando a causa de enxaqueca de um profissional por outro? Não, a minha causa é alimentar, a minha causa é do dente, eu tenho bruxismo, a minha causa é cervical, a minha causa é nervoso. A causa da enxaqueca é genética. A enxaqueca é uma doença genética. Então veja na sua família, sua mãe, seu pai. Né? Se a mãe não tem e o pai não tem, veja na família do pai. A mãe do seu pai, as irmãs do seu pai. Porque pode ser que o gene tenha vindo pelo pai, ele não manifestou a enxaqueca e você tem a enxaqueca. E por que ele não manifestou? Geralmente o homem não manifesta os genes da enxaqueca porque não tem os meios do meio ambiente interferindo com o gene e manifestando a doença. Um dos principais meios aí, o que é? Hormônio. Uma das explicações de por que as mulheres têm mais enxaqueca que os homens. Hormônio. Tá claro? O ciclo hormonal. Não precisa estar com os hormônios alterados. Se tiver alterado, pior ainda. Né? Há uma relação muito grande da enxaqueca com a mulher via hormônios e ciclo hormonal, período hormonal e assim por diante. Tá certo? Então são muitos os mitos que a gente tem que desfazer. E aquela pessoa que acha que tem enxaqueca 2 vezes por semana, porque teve dor na terça e na sexta, na verdade teve pródromo segunda, pós-dromo quarta, pródromo quinta, ou seja, a pessoa está a semana inteira com o cérebro alterado, com manifestações enxaquecosas. Tá? Isso é muito importante a gente manter isso nos nossos conceitos para aí sim a gente conseguir tratar adequadamente. E tem uma coisa que é mais, além do mais, tem outros fatores que a gente vai comentar agora, e esse é outro slide muito importante. Né? O que é isso? Aqui estão jogados aí coisas que são comorbidades, fatores de cronificação, gatilhos da dor, fatores que pioram a dor, ou seja, tudo que a gente vai ter que tratar quando a gente vai tratar uma pessoa com enxaqueca. O que é comorbidade? Comorbidade são situações comórbidas, são situações que coexistem na pessoa. Tá? Então vou dar um exemplo. Obesidade e diabetes são comorbidades, uma coisa pode levar a outra. É lógico que há obeso que não é diabético e diabético que não é obeso, tá? Mas há uma comorbidade estatística, há uma correlação e há uma relação entre essas condições. Isso se chama comorbidade. São muitas as comorbidades de enxaqueca. Fatores que fazem a enxaqueca cronificar, ou seja, ficar mais frequente. Fatores que são gatilhos da dor, eles existem, mas isso precisa ser avaliado individualmente. A gente não pode transformar um conceito de uma pessoa, generalizando, para todos os pacientes com enxaqueca. E aí vem os equívocos. Vamos lá. Qual é o fator comorbidade mais comum
para quem tem enxaqueca. Todo mundo pensa que é ansiedade, estresse. Não, não é. Estatisticamente é dormir mal. Então, o primeiro fator estatisticamente é dormir mal. Então, muitas vezes, para a gente tratar os pacientes que têm enxaqueca, tem que tratar o sono. E assim esses outros fatores que estão listados aqui nesse slide. Vejam, ansiedade, depressão, sim, são comorbidades muito conhecidas da enxaqueca. Cigarro, tabagismo, obesidade, o abuso de cafeína, não é que está proibido tomar café, o uso excessivo da cafeína não é indicado. E as dores cervicais podem ser manifestação da própria enxaqueca, pode ser gatilho da enxaqueca, pode ser comorbidade, porque a pessoa tem dor miofacial, tem outros diagnósticos que estão dando dor na cintura escapular, na região cervical, tá? Sim, é muito comum. Principalmente quanto mais frequente forem as crises de enxaqueca, o maior número de comorbidades, de fatores a gente vai encontrar nessa lista naquela pessoa, tá? Síndrome do intestino irritável. É muito mais comum do que as pessoas pensam a associação do intestino irritável com a enxaqueca. Precisa tratar para melhorar a enxaqueca, tá? Fadiga crônica, fibromialgia, que são dores pelo corpo, tonturas, pressão alta, alergia, o uso excessivo de medicação sintomática é um problema imenso para a gente conseguir tratar os pacientes com enxaqueca. Por quê? É o principal fator que faz com que a enxaqueca fique crônica. O fator número 1 que aumenta a chance das pessoas ficarem com a dor mais frequente é o uso excessivo de analgésicos sintomáticos. Então, tratar a enxaqueca apenas com sintomáticos é não tratar a enxaqueca, é aumentar a frequência delas. Isso não é tratamento. Tratamento é que a gente não vai ter mais enxaqueca em crises tão frequentes, vai diminuir muito. Ok? Então a ideia do tratamento é outra. Se a gente pergunta para as pessoas como é que você trata a sua enxaqueca, eles começam a falar todos os remédios que já tomaram, sintomáticos. Isso não é tratamento, isso é resgate. Você está resgatando a pessoa de um incêndio. Isso é bombeiro, isso não é o tratamento. O tratamento é não ter. Diminuir muito a frequência, que é como a gente vai ver na segunda parte da minha apresentação. Tá? Então, e sedentarismo? É um fator. E distúrbios hormonais? São outros fatores. Tá? Então, são muitos fatores. A ideia de tratar é um tratamento holístico, é um tratamento macro. Não é um tratamento focado. A minha causa da minha enxaqueca, como há causa? É uma condição multifatorial de origem genética. Ficar procurando a causazinha da sua enxaquequinha é de uma ingenuidade brutal. E muitas vezes as pessoas ficam seguindo de um profissional ao outro nesse caminho. Isso nunca vai dar certo. Infelizmente. Tá? Não é simples, mas tem solução. Não é simples, mas tem tratamento. Tá? E isso é importante ficar bem claro. Qual é o melhor tratamento? A gente vai ver agora na segunda parte. É o tratamento personalizado. Então, tirar uma boa história dos pacientes, avaliar direitinho quais são as comorbidades, os fatores de cronificação, os fatores de piora e assim por diante. Daquele paciente, daquela paciente. E não generalizar isso com conceitos que serviriam para todo mundo, porque isso não existe. E aí sim, a gente vai falar de remédio. E aí sim a gente vai falar de tratamento daquilo que não é remédio. Vai depender de caso a caso, numa equipe multiprofissional, envolvendo às vezes psicólogo, às vezes fisioterapeuta, às vezes nutricionista e às vezes o dentista. E, claro, caso a caso isso vai ser avaliado. Tá? Então muitos pacientes não encontram o seu tratamento porque ficam pelo caminho nessas má informações. E se não entenderem esses conceitos, não aderem direito ao tratamento. Estão procurando uma solução simples para uma condição complexa. Tá? São muitos os tratamentos medicamentosos que nós temos. Não é sempre que a gente usa, mas graças a Deus tem coisa muito moderna hoje em dia que funciona muito bem. Então a gente está ganhando dessa doença. As pessoas não acreditam muito nisso, mas sim, essa é a verdade. Tá? São várias as estratégias, bem avaliadas, bem propostas, como a gente vai ver na segunda parte da minha apresentação. Não perca a sua esperança. Muito obrigado.